Eu sou de uma família, eu venho de uma família muito musical e meu pai tocava 7 instrumentos, né? 7 instrumentos diferentes, tocava piano, violão, cavaquinho, flauta, violino, acordeon e clarinete, né? É verdade que ele tocava muito mal todos os instrumentos e, um detalhe, a mesma música em todos, né? Então, mas é algo interessante, porque ele tinha um amor muito grande pela música, né? E o violão em especial era o instrumento dele. Ele gostava muito, tocava aquele repertório de Canhoto, de Lermando Reis e compunha também, né? Muito interessante isso. Meu pai compôs, acho que na juventude dele, umas 10, 12 músicas, uma delas inclusive dedicada à minha mãe, né? E eram musiquinhas bastante simples, né? Músicas no estilo Canhoto, eram algumas coisas românticas, alguns chorinhos antigos, né? E aquilo tudo me marcou muito a infância, né? Lá em casa, os meus irmãos todos estudaram música, desde cedo, né? Eu tenho 3 irmãs, as 3 estudaram piano, né? 2 chegaram a se formar em piano, fazer 7 anos de piano, a outra não aguentou. No 5º ano, ela resolveu dar um basta, né? E os meus irmãos estudaram violão, acordeon, que é um instrumento muito da época, né? E eu tive um irmão que também estudou piano, mas piano popular. Ele adorava fazer aquelas coisas, né? Enfim. E eu, por incrível que pareça, fui o único que não estudei música na infância, né? Então eu vivia perdido no meio daquela gente, né? Todo mundo fazendo música e eu correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Como é que é isso? Como é que é aquilo? E às vezes pegava um pentagrama, escrevia umas notícias. Como é que soa isso? Né? E pedia para os meus irmãos tocarem, né? E talvez por isso eu tenha me transformado no único músico da minha família, né? Era o único realmente que tinha um interesse brutal pela coisa, né? Que eu queria muito aprender música, né? Com 7 anos de idade me deram uma chance, né? O meu primeiro instrumento foi o piano. Comecei estudando piano, né? Mas depois de alguns meses, eu não sei porquê, também não tenho muita consciência disso, a minha mãe me tirou do curso de piano. Aí, naturalmente, né, imagina assim, nós éramos em 8 na minha casa, né? Então, fatalmente, a gente dividia os quartos, né? E eu dormia num quarto onde eu tinha o meu irmão que tocava violão, tocava bossa nova, né? E adorava, né, essas coisas todas. E eu cresci assim também, moleque, ouvindo aquele outro estilo. Além da seresta do meu pai, tinha a bossa nova do meu irmão que dividia o quarto comigo, né? O meu outro irmão, que dormia em outro quarto, ele conseguia dormir num quarto sozinho, era o único que dormia num quarto sozinho. O meu outro irmão, ele tocava piano, né? Piano popular, e ele gostava de jazz, né? De jazz, aquele jazz orquestral, especialmente assim, naquela linha do swing, Duke Ellington, né? E Count Basie, ele ouvia muito isso. Então, às vezes eu passava no quarto dele e ficava, olha só, o que está acontecendo aqui, diferente, né? E eu, enfim, e as minhas irmãs, piano clássico, né? E para algumas irmãs estudavam piano com um chinelo em cima do piano, né? Que a minha mãe obrigava as minhas irmãs a estudar piano, fazia parte da formação delas. E o chinelo ficava em cima do piano, quando, especialmente a minha irmã mais nova, não queria saber nada dessas coisas. Minha mãe passava a mão no chinelo e já fazia uma escala nela ali, né? Já fazia uns arpejos nela ali, e ela voltava para o piano. Mas enfim, foi natural para mim um dia pegar um violão e começar a arranhar, tocar umas notinhas, né? E ouvir o meu irmão tocando tal, e começar numa bossa nova, né? A bossa nova e o rock eram os estilos que eu ouvia da minha geração, né? Se lá em casa tinha o clássico, a seresta, vamos dizer assim, o jazz e tal, a minha geração era roqueira e ao mesmo tempo era a época da bossa nova, né? Então, eu tive um conjunto de rock, né, que era cover dos Beatles, completamente
mal feito, né? Mas enfim, era o que a gente podia fazer na época, né? E eu tocava inclusive aquela gaita, né? Com a gaita pendurada no ombro, né? Era divertido, né? E bossa nova, claro, né? Porque eu adorava João Gilberto, eu adorava Carlinhos Lira, Tom Jobim, e eu ouvia isso na minha infância também, porque o meu irmão ouvia, né? Então eu comecei a dedilhar o violão, a fazer uns acompanhamentos, a fazer o rockinho, né? Com o meu grupinho, né? E de repente um dia, né? Eu ouvi um disco do Baden Powell. Quando eu vi esse disco, eu pirei completamente, eu fiquei completamente louco, né? Eu tinha para mim, se um dia eu conseguir tocar daquele jeito, né? Eu não queria mais nada na vida, eu só queria ser como o Baden Powell, né? Aliás, até hoje tenho uma adoração desmedida por ele, eu acho que ele foi o maior violonista popular brasileiro, o cara que mais influenciou pessoas, né? E passei anos tirando música de disco, né? Não sei se vocês já fizeram isso, é um trabalhinho. No meu tempo era até um pouquinho mais fácil, né? Porque a gente tinha um LP e punha um pedacinho, tirava, né? No meu tempo também existia 4 rotações ainda, né? Ainda vivas, né? O 33 RPM, os 45 RPM, os 78 RPM que ainda existia, né? E uma coisa incrível que ninguém conhecia, que foi o 16 RPM, né? 16 rotações por minuto é uma coisa muito lenta, né? Então, se você pega um disco de 33 RPM e coloca na velocidade de 16, tudo soa muito mais lento, né? Mais grave também, claro, né? Mas daí você consegue tirar nota por nota, às vezes escalas muito complexas, assim, né? Eu tirava do e eu conseguia tirar as notinhas, né? Passei muitos anos tirando música de disco, e o engraçado é que essas músicas que eu tirei de disco eu nunca esqueci, né? Acho que o trabalho de tirar foi tão grande, né? Que eu nunca esqueci isso, né? Um dia eu estava lá em Sossego, né, ouvindo o meu disco do Baden, e apareceu alguém com um disco diferente. Era o Segovia, André Segovia. Eu falei, nossa, o que é isso aí? Não, é um violonista clássico. Eu falei, clássico? Violão clássico? Nossa, o que é isso? Né? Como assim? Dá para fazer música clássica no violão? Não. Aí nós ouvimos o disco do Segovia. Quando eu ouvi o disco do Segovia, eu, pum, caí para trás. Porque realmente aquilo me chocou profundamente, né? Eu achei uma coisa maravilhosa, um som bonito, refinado, um repertório incrível, né? O repertório do violão clássico é muito bonito. O violão clássico é muito bonito, né? Então eu fiquei apaixonado por aquilo, e aí eu dirigi toda a minha atenção para aquilo, né? Naquela época, além da bossa nova, eu tocava samba, eu tinha um grupo de samba, né, com os amigos da escola, né? E eu estava começando as minhas incursões no jazz, né? Eu tinha comprado uma guitarra, né? E eu tinha um amplificadorzinho e ficava lá, me sentia o próprio Joe Pass, o Wes Montgomery e tal. Não fazia nada, mas gostava, né? E de repente, quando eu ouvi o disco Segovia, eu me dei conta que eu não tinha um violão. E aí cometi o sacrilégio de vender a minha guitarra, trocar por um violão, né? Me arrependo até hoje disso. Eu devia ter mantido a guitarra. Mas enfim, fui para o violão, né, e consegui o meu primeiro professor, aprendi a ler música sozinho, né? Consegui o meu primeiro professor em 1971, que era um grande mestre, o Isaías Sávio, e que foi um verdadeiro pai para mim, né? O Sávio me ensinou praticamente todo esse começo, me ensinou a ler música direito, me ensinou uma postura de violão, me ensinou a interpretar, a tocar, enfim, me deu toda a base.
E se alguma coisa dele hoje ficou de muito importante para mim, foi o amor pela música. Porque o Sávio, além de um grande professor, né, ele tinha, assim, acima de tudo, um amor profundo pela música. A música para ele era tudo, né? E ele falava sobre música, ele amava a música, e ele passava, assim, para nós um encanto por isso tão grande, né, que até hoje não cessou, né? O Sávio, infelizmente, morreu, né? Ele, quando eu comecei a ter aula com ele, ele tinha 71 anos, né? Ele nasceu em 1900, né? E foi um cara importantíssimo no Brasil, né? No entanto, ele morreu e eu comecei a estudar com o Henrique Pinto, né? Que foi um outro cara muito importante, né? E é interessante dizer que nesse ínterim aí, entre o Sávio e o Henrique, eu estudei engenharia. Isso porque eu ainda não tinha começado a estudar com o Sávio e eu entrei na FAAP, né? E fiz 5 anos de engenharia. No entanto, eu não me formei, porque eu gostava tanto de engenharia que eu fiz 2 anos do primeiro ano, 2 anos do segundo ano e acabei o terceiro ano, ou seja, foram 3 anos em 5, né? Até um dia que eu percebi que eu estava meio patinando nesse negócio, né? E abandonei, né? Abandonei a engenharia para me dedicar ao violão. E aí entra o Henrique, né, que foi o meu professor seguinte, né. O Henrique foi um grande mestre, realmente talvez eu tenha aprendido muito mais com ele do que qualquer outro, né. O Henrique foi professor aqui dessa escola, já falecido precocemente, né, e foi um grande mestre e um grande iniciador na carreira, porque o Henrique arrumava concertos para a gente, fazia séries de concertos, e o Henrique estava presente em tudo, né? Uma coisa incrível, porque se ele tivesse algum aluno tocando em São Paulo, ele estaria lá assistindo. Ele atravessava a cidade inteira para ir assistir um aluno dele tocando do outro lado da cidade. Então, isso é uma coisa marcante, esse carinho, essa dedicação, né, que um professor tem pelos seus alunos. Tenho que falar também que tive alguns outros caras muito importantes na minha vida. Eu estudei também com o Abel Carlevaro, que foi não só um grande mestre, mas um revolucionário, né, da técnica violonística. Ele realmente mudou o conceito. O violão vivia muito preso, né, a um passado, né, a uma escola do final do século XIX, que é a escola do Tárrega. E basicamente o que se ensinava era isso, né, de uma certa maneira bastante desatualizado com o momento, né? E o Carlevaro mudou tudo isso, ele criou uma técnica nova para violão, foi um grande mestre e um grande e querido amigo que me ajudou muito também. Fora isso, outros grandes, com o Miguel Ángel Girolé, o Eduardo Fernandes, que inclusive ontem me mandou os parabéns, né, por esse evento de hoje, né? Enfim, alguns professores, esses dois, né, um argentino, o outro uruguaio, né, mas assim profundamente brasileiros de coração, né, e que se entregaram sempre muito ao ensino, né, a essa dedicação toda. Não me faltou exemplos, né, com esses caras, né. Toda essa dedicação, toda essa vida assim em prol do violão, em prol de fazer com que uma coisa continue sempre andando para frente, né? Me inspirou desde novo, né? Desde que eu comecei a escrever as minhas primeiras notinhas, né? Me inspirou assim a fazer uma obra didática, né? Essa obra didática, ela não surgiu, obviamente, né, com um objetivo tão claro, né? Eu dou aula há 50 anos, exatamente 50 anos, né? Quando eu tinha 15 anos eu conquistei o meu primeiro aluno, né? E de lá para cá não parei de dar aula, né? Aliás, parece que eu cada vez dou mais aula, né? Eu acho que quanto mais velho, parece que mais alunos mais você precisa falar, né, a respeito do violão. E eu comecei, né? Logo que eu comecei a compor, né, achando que eu estava fazendo grandes coisas, né,
eu comecei a compor alguns estudinhos, né, algumas coisinhas, porque eu percebia que os alunos tinham uma certa carência de material didático, né? Por outro lado, também eu comecei a me encher um pouquinho do repertório tradicional didático, né? Me refiro ao repertório didático do violão. Aqueles eternos clássicos, né? Carulli, Carcassi, Giuliani, Aguado, tinha uma hora que não estava mais me satisfazendo, né? Eu comecei a achar aquilo um pouco chato demais, né? E eu comecei a procurar um material novo, né? Descobri que existe, né? Existe e é difícil de se conseguir, né? Existem muitas coisas editadas, né? E eu pensava assim, mas como é que eu vou falar para um aluno meu, né? Compra tal coisa. Poxa, primeiro que no Brasil você não consegue essas músicas tão facilmente. Você não vai ali na Amadeus ou na Free Note, me dá os estudos do Jorge Labrouve. O cara vai falar, não tem, né? Aí então depende do quê? Depende de você ser um pirata, né? Ou seja, começar a fornecer xerox disso para todo mundo, né? Para todo mundo. E era uma situação que também não me agradava muito, né? Porque é lógico que a gente usa muito xerox porque não tem outra solução, né? Mas tem uma hora que fica chato, né? Você vê que o aluno seu só vive, tem uma biblioteca de xerox, uma biblioteca de folhas, né? Aquela coisa toda confusa, né? Então, eu comecei a fazer os meus estudos com alguns objetivos técnicos bem específicos, né? E pensei muito em alguns conceitos que eu tinha elaborado até aquela época, né? Por exemplo, a necessidade de um repertório com uma cara um pouco mais contemporânea, né? Eu não queria mais aquele repertório com aquela carinha do classicismo violonístico, eu queria uma coisa mais moderna. Mais moderna em termos de linguagem musical, né? E também mais moderna no sentido de romper um pouco barreiras, né, entre popular e erudito. Coisas que eu nunca, barreira que eu nunca aceitei, uma vez que eu comecei na música popular, né? Então eu preferi, a começo, né, a princípio, me dedicar a essas duas ideias, né? Um repertório contemporâneo e um repertório que não considerasse essa divisão entre popular e erudito. Estava tudo misturado ali, né? Com o passar do tempo, eu comecei a ver que existiam muitas coisinhas a serem trabalhadas, né? Então, os meus primeiros estudos foram, eu chamei de 10 estudos, né? E eram estudos por posição, ou seja, primeira posição, segunda posição, né? E eu considero que cada posição, o violão é um instrumento bastante complicado, né? Cada posição no violão tem uma dificuldade própria, né? Quem está na primeira posição do violão está com os dedos mais abertos, com o braço mais aberto, está com uma primeira casa tensa em função da pestana, né? Quem está na quinta posição está numa posição anatomicamente mais tranquila, porque a abertura angular dos dedos na quinta posição é a natural, né? A gente está também numa região mais cômoda do braço do violão e não tão alta, com as cordas não estão tão altas em relação aos trastes, né? Se a gente vai para a nona posição, a gente já tem o problema da altura das cordas, porque a nona posição, o violão, vocês sabem, ele vai ficando, a corda vai se afastando do braço à medida que ele vai indo para o cavalete, né? A distância da corda por primeiro traste é muito menor do que a distância do 19º traste, que é alto normalmente, né? Então essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é que, ao contrário das teclas do piano, né, que são todas da mesma largura, as casas do violão vão diminuindo à medida que a gente vai indo para o agudo. E existem questões de postura, né? As posições sobreagudas, elas exigem uma postura especial, né? Uma colocação de mão diferente, um polegar apoiado
ali no trócoli e com a mão bem jogada para cima, né, para poder alcançar todas as notas super agudas. Para isso eu preciso jogar o meu corpo para o lado, né? Então, cada posição tem uma situação um pouco diferente da anterior, né? Se a gente considerar em termos assim de posições básicas, primeira, quinta, nona e 13ª, a gente vai ver diferenças bastante grandes, né, entre esse grupo de posições. Então, os meus primeiros 10 estudos foram trabalhando da primeira até a quinta posição, né, me preocupando com algumas coisas em especial, por exemplo, essa questão da música popular, né, nessa primeira série de 10 estudos, o primeiro estudo é um baião, né, o quinto é uma espécie de uma moda, mas é um baiãozinho também, tentando imitar uma linguagem de viola. O sexto é um baião completamente alucinado, fora de órbita, né? O oitavo é um funk. Então, já me preocupei com esse tipo de coisa, né? E, lógico, sempre o trabalho técnico que a gente habitualmente faz no violão. Notas repetidas, arpejos, ligados, né? Enfim, tudo o que a gente trabalha, melodias no polegar, destaque no anular. Então, tudo isso eu usei no primeiro caderno, né? Cheguei à conclusão que eu deveria fazer para todas as posições. Isso resultou em 28 estudos, né? 28 estudos, 2 por posição, né? Depois disso, eu fiz algumas coisas extremamente complicadas, né? Eu escrevi meus 12 estudos populares, que para mim a ideia era justamente essa, poder adaptar a uma linguagem de estudo a música popular. Então, dentro desses 12 estudos populares, a gente tem samba, choro, valsa, baião, tem tudo isso, mas com uma linguagem de estudo, sem deixar, obviamente, a música popular de lado. Foi, na verdade, para mim, um estudo de composição, né? Depois eu fiz os 24 estudos modais, né, onde eu procurei trabalhar em cada estudo um modo diferente, né? Então eu dividi em 3 modos. Os modos gregos tradicionais que a gente conhece, né? Jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio, né? Depois as escalas jazzísticas, Dondim, mixo 4+, blues, escala alterada, tons inteiros, né? Todas essas escalas, né? E depois os modos exóticos, né? São modos, alguns deles vindo da música popular, de lugares assim bem, onde tem uma música popular bem diferente do que a gente conhece, como a região dos Balcãs, né? A Romênia, a Hungria, Iugoslávia. Então, é uma coisa muito interessante, muito incrível, né? São escalas, algumas até que alteram as tradicionais, como, por exemplo, todo lócrio, a princípio, é uma escala menor. Existe o lócrio maior, existe também o duplo lócrio, né? Todo o lídio é um modo maior a princípio, mas existe o lídio menor, né? E existem escalas, a escala napolitana, a espanhola de 8 sons, a dupla harmônica, são várias escalas bastante exóticas, né? Só não usei na época as exóticas demais, né? Então existem escalas japonesas de 3 sons, né? Então essas eu não usei, tentei, mas não consegui fazer nada, com 3 sons era muito pouco para mim, não deu, né? Mas fiz escalas com mais de 8 sons, né? E existem as escalas também artificiais, né? São escalas que normalmente não são utilizadas da forma... Vocês não encontram normalmente na música. Você segue um pensamento e cria uma escala que não é, vamos dizer assim, muito utilizada, né? Realmente não é utilizada, na verdade. É uma escala artificial criada para isso. Então eu fiz seguindo uma ideia. Eu pensava em fazer 12 só, né? E eu fiz os 12 seguindo a sequência das quintas, né?
ou melhor dizendo, até das quartas. Eu fiz um em Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Fá sustenido e Si, né? Então fiz toda essa série de quartas e aí eu comecei a fazer de novo e fiz de novo toda a série de quartas, né? E aí eu pude utilizar, né, algumas ideias, né? Aprendi muito a escrever, né, fazendo música com modos. Esses 24 estudos são estudos complicados, né? Já não são estudos tão didáticos, né? São aqueles estudos complexos, né? Muito difíceis, né? Aí, como uma vez disse o Mário Casanova Tedesco, né? A minha obra tende a se simplificar, né, com o tempo, né? Eu acho que eu comecei a pensar um pouco mais fácil, ou comecei a perder a capacidade de pensar tão difícil, né? E comecei a fazer coisas mais simples, né? Daí vieram os meus 52, eu chamo 52 peças fáceis, mas são totalmente didáticas, né? São pensadas em grupos de estudos, né? Alguns exercícios preliminares, depois elementos técnicos violonísticos, estudos por intervalos, para intervalos, segunda, terça, quartas, quintas, né? Formas musicais, estudos melódicos, né? E dentro disso eu procurei fazer peças realmente simples, mas em que eu desse aquele incremento maior ainda nessa ideia da música contemporânea. Então eu uso constantemente compassos, fórmulas de compassos não usuais e mudo o tempo todo, só para demonstrar para qualquer aluno iniciante que ele pode tocar em qualquer tipo de fórmula de compasso e pode mudar naturalmente de uma para outra sem ter problema nenhum. Essas peças, eu quis tirar toda a dificuldade extra, né? Então, em primeiro lugar, eu tirei o andamento. Nenhum deles tem andamento nenhum, né? O andamento é o que você puder fazer, né? Mais tarde a gente combina o andamento que você vai chegar, né? Mas a princípio, eu não quero que você se preocupe em ver ali em cima alegro. Ai, não vou conseguir tocar rápido. Não, toca lento, toca lento. Esse é o objetivo, né? E também eliminei sinais de dinâmica, porque a princípio meu objetivo era absolutamente técnico, mais nada, né? Essas 98 peças curtas, elas estão divididas em 4 cadernos, né? O primeiro caderno é um caderno de peças fáceis mesmo, são 24 pecinhas, né? Lógico, com a mesma ideia contemporânea, com a mesma ideia de inspirar na música popular, né? O segundo caderno são estudos curtos, já mais difíceis, né? O terceiro caderno é um caderno de afinações, né? Nós violonistas costumamos mudar muito a afinação das cordas, né? E existem algumas afinações que são tradicionais, sexta em Ré, quinta em Sol, terceiro em Fá sustenido, sexta em Dó e combinações delas, né? Sexta em Ré, quinta em Sol, sexta em Dó, quinta em Sol, né? E eu acrescentei mais uma, que é a sexta em Mi bemol, que é uma afinação bastante comum, né? Cada vez mais comum. Muita gente está escrevendo com esse tipo de afinação. E essas são afinações que eu acho importante dizer, são onde vocês têm o som real, né? Então, eu escrevo, aquelas notinhas que estão escritas em sons reais, ou seja, você vai tocar aquela nota. Existem algumas afinações que são afinações diferentes. Eu posso colocar sexta em Mi bemol, quarta em Ré bemol, primeira em Ré, né? Aí a gente tem que fazer os sons escritos, ou seja, você vai ler como se fosse a afinação normal do violão, mas vai soar outra coisa, né? Isso porque, especialmente quando a gente vai para as posições agudas, a gente não tem a capacidade, né, de dar aquela acertada no cérebro para ver que nota é aquela onde está. Vai estar em outro lugar, né? Então a gente escreve como se tudo fosse para a afinação normal do violão. Então esse terceiro caderno
são sons reais, é a afinação que está escrita ali, né? Para treinar os alunos nesse tipo de situação. E o quarto caderno, finalmente, é uma coletânea de 30 peças curtas, já com um pouquinho mais de dificuldade, né? E que abarcam vários ritmos, né? Shot, baião, samba, choro, tal, valsa e um funk ele todo quebrado, bem funk mesmo, né? E que eu acabei dedicando para o Christian, né? Que é o meu amigo clássico roqueiro, né? Então, esses cadernos já tem uma outra ideia, né? Nesses cadernos eu coloco 3 tipos de andamentos, né? Lento, moderado, movido. Não quero nem saber de prestíssimo, vive, larghetto, né? Eu não vejo muita diferença entre estudo e obra, música, peças, né? Tradicionalmente se diz que um estudo vamos dizer assim, é um elemento mecânico que você vai trabalhar quase como um exercício, mas dentro de uma forma musical, né? No entanto, você poderia dizer isso em relação às obras também, né? E ao mesmo tempo, você não pode definir um estudo de uma maneira tão descarnada, né? Quer dizer, ela deixa de ser obra musical, então talvez os 12 estudos do Villa-Lobos não sejam uma obra musical, talvez seja só uma obra didática do Villa-Lobos. Não. Eu considero, para mim, que são as mesmas coisas. Já conversei com muita gente, né? E eu pergunto assim, você dá estudos para o seu aluno? Não, eu dou técnica e músicas. Estudo não? Não, por quê? Porque eu não entendo para que serve o estudo, né? Estudo, não. Então tá bom. Se você passar a compreender o estudo como uma forma musical, como música, né? Você vai ter eu acho que um aproveitamento muito melhor, né? A gente vê, é normal em obras musicais a gente ter, falando uma linguagem bem simples, tudo misturado, né? No estudo você tem as coisas um pouquinho mais selecionadas, às vezes eles são mais objetivos, você pode fazer música de uma maneira mais correta, né? Mais acertada, né? E sem a necessidade de tanto exercício. Por falar em exercício, eu considero também que técnica, né, é uma coisa básica. São 4, 5 exercícios básicos que a gente utiliza, né, para poder fazer tudo, né? Eu considero técnica para mim arpejos, notas repetidas, trabalho de uma posição e mudança de posição. Isso basicamente é técnica para mim, né? A gente vai perceber que normalmente os outros elementos técnicos são combinações desses. Você vai me perguntar, por que você não dá escala? Porque escala é uma combinação de notas repetidas, trabalhos dentro de uma posição e mudança de posição. Isso no violão, né? Muitas vezes um professor dá uma série de escalas para vocês e vocês não fizeram esse trabalho anterior e vão ter que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí fica complicado. Ao passo que se vocês tiverem o trabalho separado, né, vai ser muito mais fácil juntar isso numa escala. Aí se vocês quiserem fazer uma escala, é só pôr um metrônomozinho, né, e vamos trabalhar como é que chama? Vamos trabalhar os dedinhos tocando simultaneamente, tocando juntinhos, né, para a gente não estar com uma mão mais rápida que a outra, né? Basicamente é isso. Então, eu dou técnica, mas uma técnica muito básica. E eu trabalho, depois disso, estudos e obras, né? É lógico que quando eu vou entrar em obras clássicas, isso é uma delícia, é uma maravilha, né? A gente vai ver tudo aquilo que a gente trabalhou em mecânica e estudos, a gente vai ver de uma maneira mais ampla, mais musical, mais importante, né? Mais que tem uma certa perenidade, né? Então eu acho importante dar esse tipo de ideia, né? Encerrando, eu queria dizer que
esse meu trabalho hoje é o trabalho que eu considero mais importante, né? É o que eu sinto que eu vou deixar depois dessa minha passagem pela humanidade, né? Vai ser, essa é a minha contribuição.